Aulas que são específicas para determinadas patologias, né? Então, às vezes você fica preocupado em dar aula, eu vou aprender repertório para idosos, para gestantes, para artrose. Você fica, sabe, para dor no quadril. Você fica muito preocupado em aprender repertórios específicos para alguma doença, para alguma lesão, para algum tipo de dor, e isso mais te atrapalha do que te ajuda. Porque você não tem nem tempo de analisar se isso é importante para o teu aluno ter resultado. Então, do que adianta, né? Você ter uma lista infinita de movimentos ali, de exercícios super criativos, só que ao mesmo tempo esses movimentos eles não são bons para o teu aluno. Mas peraí, Tati, o exercício é bom. Sim, mas eu não disse que o exercício não é bom. Eu disse que o exercício não é bom para o seu aluno. E baseado em que eu digo isso? Baseada em que aquele exercício talvez não atenda à necessidade do seu cliente. Talvez ele não seja o melhor caminho para alcançar os resultados com o seu cliente. E aí o que vai acontecer é que o seu cliente ele vai ficar sempre esperando uma novidade, um milagre, um exercício mais legal, mais interessante. Isso gera uma ansiedade terrível em você, além da perda de tempo, né? Além do cansaço de ter que toda hora ensinar uma coisa muito diferente para o teu aluno. Isso te deixa frustrada, exausta no final do dia e você não tem resultado nenhum. Então, essa crença de que o aluno quer novidade o tempo inteiro, que eu preciso buscar um repertório super diversificado para deixar a minha aula interessante, é realmente uma crença e a gente precisa quebrar essa crença de uma vez por todas e o teu aluno nunca mais vai reclamar para você: tô achando a aula monótona, tô achando a aula chata. Eu já contei para vocês aqui, né, que na época que eu dava aula, eu era muito monótona. Não que eu desse sempre a mesma aula, não é isso. Mas é que eu não ficava buscando coisas ultra diferentes, porque não dava nem tempo. O que eu tinha ali na minha mão já era suficiente para trabalhar com o meu aluno. Ele não conseguia dar conta daquilo, como é que ele ia dar conta de algo fora daquilo? E é isso que você precisa aprender de uma vez por todas, a olhar o que você tem em mãos, uma ferramenta incrível que é o Pilates. O Joseph era genial, ele pensou em todos os exercícios, são todos super aplicáveis na tua realidade, mas você precisa olhar isso e entender um pouquinho melhor para poder, de fato, usar todo o poder do Pilates para tratar a dor do teu aluno, né? E ter uma metodologia para aplicar esses exercícios, em vez de você sair gastando a sua energia procurando exercício por aí. Você vai perder essa necessidade de ficar buscando o repertório o tempo inteiro, porque você vai se sentir mais seguro. Isso é muito o que acontece acontece com muitos profissionais e acontecem também com os profissionais que estão lá no TSP. Eles têm essa questão, né? Todo mundo que entra fala: mas e agora, né? Eu não vou precisar ficar procurando exercício novo? Eu falo: calma, dê tempo ao tempo. Passa 3 semanas, eles falam: nossa, já larguei o hábito de procurar exercício novo porque realmente não tem necessidade, não precisa. O tempo que você perde procurando exercícios novos o tempo inteiro no Instagram e correndo risco, né? É um tempo em que você não usa para estudar o teu aluno e para estudar as ferramentas que você tem na mão. É um tempo que você não se dedica a aprender a fazer o que realmente vai trazer resultados para você. Então você fica perdida gastando seu tempo com o que não interessa. E isso atrapalha demais o seu sucesso, atrapalha o resultado das suas aulas, atrapalha a evolução dos seus alunos e atrapalha você a ser um profissional referência. Você está se colocando no mesmo balaio que todos os outros profissionais de Pilates, porque eu te garanto, todo mundo faz isso. E os profissionais que acordam a tempo e param de fazer isso aqui, eles são diferentes. Eles passam a ter um grande diferencial. Eu tava lendo outro dia um livro muito interessante e o autor explicava alguma coisa lá sobre memória, né? A gente tem a mania de achar que o nosso aluno ele vai se lembrar dos exercícios para a próxima aula. Não, Tati, meu aluno ele vai se lembrar e ele vai pedir para eu colocar alguma coisa diferente na aula. E aí esse autor tava falando lá assim: a gente não lembra dos fatos que aconteceram na nossa vida, a gente não lembra de coisas concretas, né? De emoções, a gente esquece experiências maravilhosas que a gente teve. Você acha que a gente vai lembrar do que fez na aula de Pilates segunda-feira? Não vai lembrar. Não vai lembrar. A gente malemar
lembra das coisas que foram muito marcantes na nossa vida. E por que isso acontece? Porque o cérebro humano é muito inteligente. Ele não vai ficar gastando espaço no HD para lembrar de coisas que não são tão importantes assim. Então, as coisas rotineiras, elas acabam sendo esquecidas muito rapidamente. E pode colocar aí na lista que uma das coisas rotineiras para o teu aluno vai se tornar a sua aula de Pilates. Né? Então, ele não vai ficar lembrando, na aula passada a gente fez isso, isso e aquilo. Ele vai se esquecer. Ele vai se esquecer. Do mesmo jeito que você se esquece de um monte de coisas que aconteceram na sua semana, com muita facilidade. Eu, pelo menos, meu Deus, eu me esqueço completamente. Às vezes alguém me lembra, você lembra que segunda-feira você fez isso? Eu falo, nossa, pra mim foi há, 6 meses atrás. E foi segunda-feira. Porque acontece tanta coisa, né? Tanta água rola por baixo dessa ponte que não dá tempo da gente ficar lembrando de detalhes que aconteceram na aula. Então essa sua angústia, ansiedade em buscar coisas novas, ela não tem muito fundamento. Olha aí, ela é muito mais sua do que do teu aluno. Quando você domina o repertório, você não fica buscando coisas novas lá fora. Porque dominar o repertório significa aplicar o repertório, né? Para resolver a necessidade do seu aluno. E quando você está preocupada com isso e ocupando o seu tempo com isso, você começa a enxergar um universo tão rico ali na sua frente, de possibilidades, que você não tem necessidade de buscar lá fora. Na hora que você olha um exercício e você domina a aplicação dele, você entende quais são os reais objetivos daquele movimento, você entende como aquele movimento pode te ajudar a tratar a dor do seu aluno, né? Então, aquele movimento ele passa a ser importante na aula. E na hora que você entende todo aquele universo ali do movimento, do aluno e da dor dele, você começa a enxergar que, nossa, peraí, isso aqui me traz muitas possibilidades. Então, eu vou explorar essas possibilidades aqui para o meu aluno aprender. Eu não vou precisar buscar coisas novas lá fora. Ele nem tá dando conta disso. Então, eu não vou precisar ir para lá. Os profissionais que me acompanham por aqui, né, geralmente eles têm um choque, assim, porque eles acham que eles vão chegar e vão aprender um monte de repertório comigo. Só que você não precisa aprender repertório, você já fez a sua formação em Pilates, você já recebeu a instrução dos exercícios. O que eu faço aqui é ensinar você a usar isto para tratar a dor. É ensinar você a olhar detalhes dos exercícios de Pilates que você não aprendeu no seu curso, porque o curso geralmente são ali 4 dias, né? Então você não aprendeu. Você aprendeu o movimento de um modo, né, ali superficial, muitas vezes. Mas você não aprendeu os detalhes que são importantes para você, por exemplo, atender um aluno que tem dor no joelho, atender um aluno que tem dor na lombar, que tem dor na cervical, que fez uma cirurgia de ombro, né? Que acabou de fazer um entorse de tornozelo. Então você não tem essa expertise e tá tudo bem. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a olhar para esses detalhes e você ficar segura para a partir de então atender os seus alunos usando o repertório do Pilates e não tendo que criar coisas lá fora. Então os profissionais que estão lá no TSP, olha que são mais de 800, assim, a grande maioria esmagadora entra com isso. Eu fico louca procurando exercício, Tati, todo dia. Eu vou dormir olhando exercício no Instagram. Tem uma pasta enorme lá que eu vou salvando tudo. E eu cuido para não repetir. E eu fico super preocupada, achando que o meu aluno, né, vai achar a aula entediante, vai achar a aula chata. E aí, quando eles começam a estudar no TSP, quando eles começam a aplicar o Pilates com a metodologia que eu ensino lá no TSP, eles perdem essa necessidade. Eles falam, nossa, Tati, faz, 2 semanas que eu não olho exercício no Instagram, porque simplesmente não precisa. E até teve uma das alunas que falou o seguinte, os meus alunos nunca me acharam tão criativa quanto agora. Só que eu sei que eu não estou sendo criativa, eu estou fazendo o básico. E os meus alunos vieram me elogiar pela minha criatividade. E não foi pela criatividade, mas foi pelo fato de que ela começou a explorar outras possibilidades com aqueles exercícios. Ela começou a trabalhar detalhes daqueles movimentos que nunca antes ela tinha trabalhado. E aí os alunos encararam isso, obviamente, como uma grande novidade. Nossa, peraí, a gente fez esse exercício, mas hoje tá diferente. A gente nunca fez desse jeito. Você nunca me chamou a atenção para este ponto aqui do movimento, né? Para esse detalhe do movimento. Então eles começam a achar o exercício legal. É como se eles redescobrissem aquele movimento, aquele exercício. E isso é muito bacana.